Então, a gente vai falar um pouco de lucro agora. Quando você está trabalhando com pacote, primeiro ponto, primeira premissa, você está atendendo qual nicho de mercado? Você está atendendo um nicho de mercado que é aquele cliente. Porque, assim, tem muita gente que trabalha com pacote, eu não sou contra trabalhar com pacote, tá? Eu acho mais fácil de você entender essa relação de lucro e custo quando você trabalha com consultoria. Por quê? Porque quando você trabalha com pacote, você vai colocar lá os itens do seu acervo, você vai colocar as coisas externas que você vai ter que contratar. Então, tem muita gente aqui que é florista, tem gente que contrata um florista de fora, enfim. Mas tem gente que é o faz tudo, né? Tem a decoradora faz tudo. Eu já fui essa decoradora faz tudo. Que você, aliás, eu ainda tenho um pacote quando eu atendo casa de festa, que é modelo faz tudo. Então, o cliente contrata com você um pacote de decoração em que você vai prover os fechamentos, né? Parede falsa, painel, você vai prover os painéis, você vai prover as flores, você vai prover os balões, você vai prover tudo. O que você não pode perder de vista é que quando você prover tudo, você tem um determinado custo, que é aquele custo do evento. Ponto. Você também tem que ter claro o teu custo fixo e quantos eventos em média você faz por mês para que você possa diluir esse custo. No momento que você está precificando, você não pode cair no otimismo do cliente. Olha só, vou dar um exemplo para vocês de otimismo do cliente. O cliente sempre tende a minimizar o trabalho da decoração. O cliente ele tende a dizer que é algo simples, que é algo fácil, que você... é só botar uma mesa aqui, uma flor ali, não quero nada demais, é uma coisa para não passar em branco. Estou falando do cliente pequeno, não estou falando do cliente que contrata uma arquiteta de sonhos, né? Uma designer de eventos. Estou falando daquele cliente que é um cliente lá, classe... que eu sempre gosto de fazer essas lives com vocês e categorizar os clientes. Então, você tem um cliente lá da base da pirâmide, que é aquele cara que ele não... A decoração não é o item mais importante da festa dele, seja um casamento, seja um 15 anos, é um item que tem que estar bem entregue, mas não é o item mais relevante da festa dele. É aquele cara que ele quer uma festa que tenha... que para ele o buffet é mais importante, que o entretenimento é mais importante, que a decoração está em segundo plano. Então, para esse tipo de cliente, a gente tende, né? A decoradora tende a oferecer um pacote. Não tem nada de errado nisso. Outra visão que vocês têm é que o pacote é mais lucrativo. Por quê? Porque você passa para o cliente um preço fechado e você tem a visão de que você vai ter um lucro maior quando você tem esse preço fechado do que se você passasse um preço em que você trabalha de forma transparente com o cliente e que você cobra pela sua consultoria e os itens de decoração ele vai pagar a parte para os fornecedores. Então, quando a gente está trabalhando com um evento em que a gente tem uma complexidade maior, em que a gente está desenvolvendo um projeto, uma planta baixa, planta em escala, planta 3D, em que o cliente contratou um designer de eventos, geralmente a gente cobra uma consultoria de decoração. E o cliente ele vai pagar direto o valor dos fornecedores, tá? Esse é o modelo que eu defendo, esse é o modelo que eu migrei, porque eu entendi que com esse modelo eu não precisava investir em ter cada vez mais estrutura, em ter cada vez mais acervo. Eu precisava apenas investir em capital intelectual. Então, essa foi a oportunidade que eu percebi, porque eu estava lá no infantil, me atolando em comprar cada vez mais cenários, me atolando em ter cada vez mais acervo. Essa estrutura cresce e, à medida que a estrutura cresce, o teu custo fixo cresce junto. E aí você tem que também aumentar a sua venda. Olha só a matemática do negócio. Você precisa aumentar a sua venda para que você consiga ter um lucro líquido que pague os seus boletos. Então, à medida que o seu custo fixo cresce, você tem que ter mais vendas para diluir esse custo fixo. Ok? Tá todo mundo acompanhando até aqui? Então, esse modelo de venda por pacote, você tem que ter uma variedade grande de acervo, você tem que ter uma estrutura muito maior, porque você vai ganhar na quantidade. Você está trabalhando com um cliente que ele não prioriza a decoração, que ele está buscando, na maioria das vezes, o menor preço. O cliente tem dificuldade de entender o que ele está pagando também quando você está com tudo fechado num pacote. E ele também tem a tendência
de ficar pedindo para mudar itens. E geralmente isso dificulta o seu controle de custo, porque ele quer trocar itens que não geram custo por itens que geram custo. E fica difícil de você explicar isso para o cliente, tá bom? Então você tem esse modelo, que é o modelo que você talvez já trabalhe hoje, que é aquele modelo em que você cria pacotes com o seu acervo, que é aquele modelo do decorador caramujo que leva as festas todas nas costas. Não é uma crítica, já fui assim, já trabalhei assim, só que você tem, o teu custo ele só vai aumentar à medida do tempo e você vai precisar aumentar a sua venda e à medida que você aumenta a sua venda, você precisa aumentar a sua estrutura também. Você precisa aumentar a equipe, você precisa aumentar logística de entrega, você precisa aumentar o teu espaço físico para poder guardar todo esse acervo.